Senhor presidente Renan Calheiros, renovar as manifestações de orgulho de participar desses primeiros 100 dias dessa gestão e, ao final do seu pronunciamento, Vossa Excelência deve se sentir extremamente gratificado. E o sentimento que expressava ao meu lado, agora há pouco, é do dever cumprido, ou pelo menos parcialmente cumprido, porque Vossa Excelência se sente na responsabilidade de manter o mesmo ritmo, um ritmo que efetivamente mostra celeridade, ambição para tornar a gestão deste biênio cada vez mais eficiente, transparente e moderna. Por isso, eu tenho me sentido extremamente satisfeito por participar ao lado de companheiros que votaram e não votaram em Vossa Excelência, agora todos juntos, irmanados no mesmo sentimento de apoio aos primeiros 100 dias dessa gestão. Que essas primeiras palavras, nesta tarde, quase noite, seja de parabenizar a diplomacia brasileira. Eu certamente estava entre os mais céticos com as últimas notícias da nossa diplomacia, dos resultados que a nossa diplomacia vinha obtendo na área internacional, principalmente na área de comércio exterior, meu querido líder, senador Pimentel. Mas anteontem, com o resultado da vitória brasileira na Organização Mundial de Comércio, cujo brasileiro Roberto Azevedo venceu e vai comandar a OMC, uma brisa nova de esperança tomou conta de mim. Eu vim agora há pouco de uma missão com companheiros deputados que Vossa Excelência conhece muito bem, senador Pimentel, da missão do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, presidido pelo deputado de Santa Catarina, Edinho Bens, ao lado do senador Eduardo Azeredo, ao lado do deputado Afonso Ram, ao lado de companheiros do deputado Marçal Filho, de companheiros que comigo, e ainda estão alguns na Espanha cumprindo o resto desta missão diplomática, participei do dia 2 ao dia 7 de diversas reuniões na Espanha. E dois sentimentos, senador Pimentel, senador Jaime Campos, povoaram aqueles dias, aqueles poucos dias na capital espanhola. O primeiro foi de entusiasmo com a infraestrutura daquele país, porque nós estamos vivendo, agora há pouco o senador Walter Pinheiro falava das nossas dificuldades logísticas, portos, aeroportos e rodovias, do esforço do governo federal, da nossa presidenta, de firmar marcos regulatórios para destravar esses gargalos que ainda existem. E quando você encontra este ambiente, você certamente quer ter na sua terra natal. Mas eu vi também um país diferente do nosso, atolado num desemprego altíssimo de 28%. Destes, a maioria de jovens, a grande maioria de jovens. Um país sem grandes expectativas. E a partir da sexta-feira, quando fomos recebidos pelo embaixador Paulo César Oliveira, embaixador brasileiro, e quero fazer um registro, a extrema competência da nossa diplomacia brasileira, do nosso embaixador, que apresentou uma agenda de trabalho reconhecidamente importante, em que encontros foram feitos a partir da primeira parada em território espanhol, visitando, por exemplo, grupos de resseguradoras, de seguradoras
que tem trabalho e serviços prestados no Brasil, depois agendando com o Congresso e o Senado espanhol, com as comissões de agricultura, com as comissões de infraestrutura, indústria, comércio, energia, turismo. O grupo realmente teve da embaixada uma atenção muito importante. E o que senti, senhor senador Pimentel, foi que há um grande anseio para que se estabeleça ou se reestabeleçam relações mais profundas entre Brasil e Espanha. Nos primeiros anos do governo do presidente Lula, das 37 empresas espanholas, grandes empresas espanholas, 34 já estão no Brasil. Mas há uma infinidade, talvez centenas de empresas de porte médio que têm tecnologia de ponta, principalmente em gestões de água, e nós tratamos disso. Gestões de mobilidade urbana, porque o metrô, os trens, têm altíssima tecnologia que podíamos cambiar, podíamos trocar. E o grande trava é exatamente os tratados que não evoluíram, o comércio que não evoluiu, o protecionismo que ainda existe. Isso tudo me faz ver agora um brasileiro na OMC, nós poderemos ter um novo sopro de esperança e de expectativa. Por isso, eu quero me congratular com a presidente Dilma, sob do seu empenho pessoal nesta eleição. Uma eleição que teve diversas etapas até se chegar, depois de uma consulta de quase 160 países membros, a escolha deste brasileiro. Nós temos possibilidades enormes. E quero dizer que um dos orgulhos que tive em diversos encontros, desde o Parlamento espanhol, onde o presidente do Senado, presidente da Câmara, nos receberam com a dignidade que o Brasil hoje ostenta no mundo, foi uma expressão, senador Pimentel, senador Jaime, que recolhi de empresários em diversas rodadas e encontros. Investir no Brasil é ter a certeza que o Estado democrático de direito é pleno e a democracia garante segurança jurídica. Isso para nós, que fazemos o que se chama diplomacia parlamentar, ou dar um sentimento de orgulho muito grande em ver a estabilidade democrática plena brasileira, garantindo ao capital internacional essa segurança jurídica. Ouço o senador Pimentel com muito orgulho. Senador Vital do Rego, eu quero parabenizá-lo pelo tema que Vossa Excelência traz hoje para discussão, debate e reflexão do Senado Federal, do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Esse país que até pouco tempo, quando os nossos cidadãos chegavam na Espanha, ficavam retidos numa sala do aeroporto para saber o que nós iríamos fazer. E uma parte da nossa juventude que utilizava o aeroporto da Espanha como porta de chegada ao mercado como europeu, a cultura europeia era devolvida ao Brasil por avaliar que estava ali um jovem tentando burlar a forma de acesso ao mercado como europeu. Esse Brasil resolveu, ao longo dos últimos anos, ter uma identidade, ter uma economia, ter uma cultura e afirmar de que o Brasil não é apenas a quinta população do mundo, é também a sexta economia desse planeta. Uma economia crescente, com inclusão social e distribuição de renda, e que, acima de tudo, respeita os marcos regulatórios e respeita o Estado democrático de direito.
Isso que Vossa Excelência aqui registra é exatamente o que a sua juventude, a minha juventude, a juventude do nosso presidente Jaime Campos dessa sessão sempre desejou para esse país. A certeza de que no dia de amanhã será muito melhor do que o dia de hoje, e o dia de hoje é muito melhor do que o dia de ontem. E essa forma de fazer permite ao Brasil, nesse momento de uma grande crise econômica internacional, ter pleno emprego. Hoje nós temos menos de 6% da população brasileira à procura de emprego, mas ainda temos uma parte dos nossos trabalhadores procurando emprego porque não tem ainda a mão de obra qualificada. Exatamente por isso, nós estamos estendendo os cursos técnicos. Eu sei do trabalho de Vossa Excelência, pelos Institutos Federais de Educação para a Paraíba, pelas escolas profissionalizantes, para que a juventude da Paraíba possa assumir os bons empregos que são gerados na Paraíba, no nosso Nordeste e no nosso Brasil. No estado do Ceará não é diferente. No Mato Grosso, do nosso presidente Jaime Campos, é da mesma forma. E é esta unidade em torno de um projeto de nação que possa crescer, possa gerar emprego, em que todos nós trabalhamos. E a eleição do nosso novo coordenador, secretário-geral da OMC, é fruto dessa estabilidade política, social e econômica que vive o Brasil, vive a América Latina, a construção dos BRICS e o fortalecimento da estrutura na África do Sul e no continente africano como um todo. E essa estrutura foi que permitiu a nós a eleição do nosso embaixador para a OMC. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência, como sempre, abrilhanta qualquer pronunciamento nesta casa, porque enriquece de conteúdo. E eu quero pensar uma expressão do seu à parte, brilhante, por sinal, quando trouxe a diferença do jovem de ontem que saía em busca de mercado em território europeu. Muitas vezes ficava nas barreiras, retido nas barreiras de imigração. Para onde vais, por que vais e com que tempo estás a ir? Quando dinheiro carregas na tua carteira para te manter? Esta era aquela visão. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Numa das nossas audiências na Comissão de Agricultura, na Câmara, que lá chama-se Congresso dos Deputados, nós recebemos um apelo dos deputados espanhóis para que se destravasse o mercado brasileiro e nós pudéssemos recepcionar técnicos, profissionais de altíssimo gabarito, principalmente na área de agricultura e irrigação, extremamente potencializada, porque cada centímetro daquele território é muito bem aplicado em irrigação de altíssima tecnologia. E uma notícia que o embaixador deu com o nosso grupo Brasil e Espanha foi exatamente que o Conselho Nacional de Imigração, agora por uma providência política, por uma determinação política de gestão da presidente Dilma, tinha aprovado resoluções abrindo esse espaço, não apenas para técnicos, mas para profissionais de várias ações, de várias categorias, para receber esse know-how que nós precisamos. É a qualificação que Vossa Excelência coloca no seu à parte. Pois bem, meu querido senador Jaime Campos, senador Pimentel, senadora Ana Amélia, é esse mundo novo que nos orgulha muito e que eu queria registrar como resultado desta visita que fizemos representando o Senado ao lado do grupo Brasil e Espanha. Quero me congratular com a agenda que o deputado Edinho Bens fez oportunamente visitando diversos setores da economia europeia, essencialmente espanhola. Quero trazer também para deixar inserido nos anais de nossa casa um pronunciamento, senhor presidente, que trata de uma comissão que eu tenho a honra de presidir, e Vossa Excelência faz parte, senador Jaime Campos, que trata do financiamento na área de saúde. O senador Humberto Costa
tem sido um defensor intransigente de uma nova política que possa oferecer elementos novos orçamentários à saúde no Brasil. Desde que assumi a carreira de senador, representante do meu estado da Paraíba, tenho dedicado incansavelmente a alguns temas que considero de extrema relevância para o Brasil, para o bem-estar de todos. Hoje trago a questão da saúde, que é a principal vertente deste pronunciamento. Sabemos que desde o governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma, muito foi feito pela melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil. Como médico, como senador, não poderia deixar de trazer à luz um tema que me é muito caro, um tema que é de interesse não só deste parlamento, mas principalmente dos milhões de brasileiros. Pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS, para toda sorte de atendimento médico, desde procedimentos mais simples até os mais complexos. Refiro-me à criação da comissão temporária destinada a propor soluções para o financiamento do sistema de saúde no Brasil, presidida por este parlamentar, cujo relator é o eminente senador, também médico, Humberto Costa. O colegiado foi instalado este ano dentro da Comissão de Assuntos Sociais e hoje realizou sua 4ª audiência pública. Desde a criação do SUS e do reconhecimento do direito de acesso universal à saúde por parte de toda a população brasileira, ocorridos com a promulgação da nossa Constituição, a questão do financiamento da saúde pública no Brasil tem sido uma questão pungente. O advento do SUS trouxe aos hospitais públicos milhões de pessoas que antes não tinham direito ao atendimento. Não custa lembrar que antes de 1988, as pessoas que não eram filiadas ao extinto INAMPS, sucessor do INPS, eram consideradas indigentes, não tinham atendimento de emergência nos prontos-socorros. O SUS modificou radicalmente essa dura realidade, ao promover o atendimento universal e, por isso, uma das maiores conquistas. Acontece que a universalização do acesso à saúde tem um custo, e esse custo não é baixo. Discutir e propor formas de financiamento é justamente o maior objetivo desta subcomissão. Todos sabemos que o governo, representado pelo Ministério da Saúde, tem promovido os avanços, investindo em prevenção e melhorando o perfil do gasto público. O parlamento também contribuiu com a regulamentação da emenda 29. Apesar de tantos esforços, a realidade bate à nossa porta, é bem diferente. A saúde pública no Brasil ainda é muito precária. Quase todos os dias, noticiários da TV dão conta de longas filas nos centros de saúde, de pacientes amontoados nos corredores, de atendimento insatisfatório prestado nos hospitais. Não se transforma essa realidade da noite para o dia. Tal assertiva, porém, não nos confere o direito à acomodação. Há um déficit claro e vultoso no financiamento da saúde. No ano de 2011, o investimento público na área, senhor presidente Jaime Campos, foi de apenas 3,7% do PIB. Apenas 3,7% em saúde. Como bem disse o senador Humberto Costa em seu plano de trabalho, os gastos privados com saúde, referentes aos 30% dos brasileiros que possuem planos de saúde, somam 4,2% do PIB. Os gastos com 70% restantes representam 3,7%. Essas e outras distorções precisam ser corrigidas. Não é possível, por exemplo, que defendemos aqui um aumento do gasto público na área. Muitos falam em 10% do PIB. Ainda tenhamos que conviver com um contingenciamento que, com 3,7%, ainda é registrado. Gostaria de chamar a atenção para a gravidade da situação das 2.000 santas casas e dos hospitais filantrópicos no Brasil.
responsáveis por mais de 50% nos atendimentos do SUS à população mais pobre do país. O principal motivo, a tabela do SUS não consegue cobrir os gastos dos hospitais com exames e procedimentos realizados. A tabela não é reajustada integralmente desde 2008, senhor senador. Para o senhor ter uma ideia, o valor de um exame de raio-x pago pelo SUS é de apenas R$ 6,88. Um eletrocardiograma, senadora Ana Amélia, vale R$ 5,00. Estima-se que a cada R$ 100 gastos pelas santas casas e hospitais filantrópicos, o SUS cubra apenas R$ 60. O valor restante fica a depender de empréstimos e do eventual auxílio de prefeituras e governos estaduais. Ouço, Vossa Excelência, minha queridíssima senadora Ana Amélia, de atuação destacada e relevante na Comissão de Assuntos Sociais, que divide com esse senador, com o senador Jaime Campos, diversos debates, reuniões sobre este assunto, e não poderia deixar de ouvir Vossa Excelência, que certamente enriquecerá este pronunciamento. Eu queria lhe agradecer esse tema trazido à tribuna, senador Vital do Rego, porque sou de um estado onde os hospitais comunitários ou filantrópicos e as santas casas têm um papel decisivo no atendimento da clientela do SUS. E, como se sabe, senador Vital do Rego, a ambulancioterapia é a mais usada. As pequenas prefeituras não têm condições de dar atendimento, compram uma ambulância e trazem. Então, há um acúmulo nos centros maiores do atendimento. E esse problema relacionado ao reajuste das tabelas do SUS, vou lhe dizer que no caso das análises clínicas de pequenos laboratórios que trabalham no Brasil inteiro, há 18 anos não há, 18, senador Vital do Rego. Um hemograma, que é um exame fundamental, sequer os reagentes usados para fazer esse exame são pagos, porque o SUS paga R$ 4,11. E para fazer uma glicemia, R$ 1,85. Com estes números, eu posso apenas concordar com Vossa Excelência de abordar esse tema hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, para tentar com isso sensibilizar o nosso sempre atento ministro Alexandre Padilha nesse tema que é crucial para melhorar o atendimento de saúde no nosso país. Agradeço a Vossa Excelência e quero concluir agradecendo ao presidente Jaime Campos pela extensão e a paciência em atender este pronunciamento, que teve duas partes, dizendo que precisamos encontrar uma solução rápida para esta questão. Essas dívidas que se acumulam nas santas casas já ameaçam interromper a assistência e o atendimento ao SUS. Não é diferente na Paraíba, senadora Ana Amélia, o que acontece no Rio Grande do Sul. Nossos hospitais filantrópicos têm um elevado valor, relevante valor no atendimento ao sistema. E eu tenho absoluta convicção, senhor presidente, que nas próximas 3 audiências públicas da comissão, que Vossa Excelência participa, nós vamos fechar uma proposta que virá aqui ao plenário. Há uma motivação muito grande desta comissão em provocar um debate com o apoio do Ministério da Saúde e do ministro Alexandre Padilha, competentíssimo ministro Alexandre Padilha, porque não conseguimos defender 3,7% do PIB na saúde. É injustificável em qualquer condição. Por isso, cumprindo esta tarefa, provocando esse debate, estaremos conduzindo o país aos brasileiros que necessitam efetivamente de uma saúde pública digna, universal e equânime. Agradeço a Vossa Excelência.